Esses são os nossos minutos devocionais da manhã. Nós estamos aqui uma semana antes daquele domingo do qual nós louvamos a Deus, agradecemos a Deus pela IBD, pela Escola Bíblica. E nesses dois domingos, esse domingo e o próximo, nós faremos destaques aqui no nosso devocional nessa direção. Hoje a gente lê esses dois versículos que estão lá no Salmo 119, os versículos 15 e 16, que na sua tela, a Bíblia, o celular, você acompanha a leitura aqui projetado na NVI. Diz assim o salmista: meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. As tuas veredas é os teus caminhos, não é? Tenho prazer nos teus decretos e não me esqueço da tua palavra. Meditarei, darei atenção, tenho prazer, tenho foco, não esqueço, eu reavivo na memória a tua palavra. Eu trouxe esses dois versículos aqui, poderia usar uma infinitude aqui, né? Muitos outros mais da palavra de Deus, e principalmente no Salmo 119 também, porque o Salmo 119 é uma porção dos Salmos que vai falar apenas sobre a palavra de Deus. O salmista ali, ele decidiu fazer um texto para relatar, para discursar sobre o amor, sobre o apreço que ele tem pela palavra de Deus. E você vai ver ali uma coleção ali de 176 versículos, dos quais em ângulos diferentes ele vai exaltar a palavra de Deus, ele vai contar, ele vai pôr nas suas próprias palavras o quanto a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, elas são, a palavra de Deus, elas são importantes para ele. E ele faz isso com amor, ele faz isso com emoção, ele faz isso com alguém que ama, é apaixonado pela palavra de Deus. E quando a gente lê o Salmo 119, embora mais longo dos Salmos, o capítulo mais longo também dentro da classificação bíblica que a gente tem, a gente vai perceber isso do primeiro ao último versículo, o quanto o salmista valoriza a palavra de Deus, o quanto ele se importa, o quanto ele dá valor à palavra de Deus. E isso deve nos inspirar a buscar viver exatamente nas nossas vidas também. É algo semelhante ao que na nossa cultura a gente conhece de Camões, né? Lá na transição da Idade Média para a Idade Moderna, Camões, ele escreveu uma obra famosíssima chamada Os Lusíadas, da qual ele, em muitos versos, muito estruturadamente, ele vai contar a história do avanço, do advento de Portugal rumo às grandes navegações, à conquista de novas rotas, aquilo que o seu país estava vivendo naquele momento. Ele, que é nacionalista, que ama o seu país, a sua terra, ele escreve de uma forma bonita, de uma forma poética, ele estrutura ali um texto precioso do qual ele fala da sua terra. Aqui no Salmo 119 a gente vai ver isso também do salmista falando sobre a palavra de Deus. Eu trago esse destaque, esse devocional nessa manhã, do qual a gente pensa sobre a escola bíblica, porque a escola bíblica, ela tem tudo a ver com essa essência do apreço, do valor, da dedicação que a gente enxerga que devemos ter para com a palavra de Deus, sabe? A gente se reúne aqui aos domingos e depois de uma abertura, depois do nosso café que a gente faz, a gente tem um tempo que é um tempo de comunhão, é um tempo de serviço ministerial. Alguns se preparam como professores para servir, para ministrar a palavra de Deus. Ali a gente tem uma plateia dividida em sala a sala, não é? E tudo isso faz parte de uma mecânica habitual que a gente tem. Mas tudo isso tem um propósito, tudo isso tem uma chave importante que faz base para tudo isso, que é o quanto nós valorizamos a palavra de Deus. Valorizamos a palavra de Deus ao ponto de, como igreja, separar um tempo para se dedicar juntos a estudá-la, a internalizá-la, porque é a palavra de Deus que vai determinar as nossas veredas, os nossos caminhos de vida. A gente deve se lembrar, porque o próprio Salmo 119 diz, não é? A gente deve se lembrar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus enraizada, internalizada no coração, nos ajuda a viver a vida que o Senhor quer que vivamos, uma vida de não pecar,
Isso se dá por meio da palavra de Deus, sabe? A palavra de Deus, ela vai moldar os nossos caminhos, ela vai dar a nossa direção. É por isso que a gente deve meditar, é por isso que a gente deve refletir, é por isso que a gente deve memorizar, é por isso que a gente deve manusear corriqueiramente a palavra de Deus. A palavra de Deus deve estar nas nossas vidas. E a gente faz isso, devemos fazer isso como uma atitude, como uma disciplina particular de vida, lá no nosso dia a dia. Sabe, pode ser no secreto do quarto, à noite, se é o teu melhor momento. Se você é noturno, se você demora um pouco para dormir, ali é um momento que você pode reservar foco e energia para estudar a palavra naquele momento. Se você consegue acordar um pouco mais cedo, fazer isso pela manhã. Às vezes você está num trânsito cotidiano, você pode ali no celular ter versículos, ter a palavra de Deus da qual você vai lendo, você vai alimentando a sua alma. Não é? Você pode ouvir mensagens das quais estão sendo pregadas e pregada a palavra de Deus diversas formas. Isso é você no seu dia a dia. Mas a gente, como uma igreja, como um corpo, como uma família, a gente, na nossa grade, a gente reserva um tempo para a gente parar e fazer isso juntos. E o objetivo não é assim uma liturgia, uma grade, um ritual, algo que a gente faz porque nos pensamos em fazer, simplesmente. A gente deve olhar para a EBD e pensar assim: ao longo da minha participação do EBD, eu tenho oportunidade de meditar junto de outras pessoas. Eu consigo enxergar os caminhos do Senhor por meio da sua palavra com a ajuda de outros irmãos que estudam a palavra de Deus comigo juntos, aos domingos pela manhã, ali junto de adultos, jovens, adolescentes, crianças, surdos. Eu estou ali aproveitando. E ter esse prazer de conhecer a palavra de Deus, de dominar mais a palavra de Deus, sabe? De quando alguém chamar um versículo, um capítulo, um versículo mesmo aqui na frente, você já se lembrar: olha, esse capítulo eu li esse ano em algum momento. Olha, esse capítulo ele conta sobre aquele episódio. Olha, como aquele dia lá em casa esse texto fez diferença para mim. E olha, hoje ele ainda traz algo novo que eu não tinha notado aqui. Como é bom poder estudar isso junto com a minha família da fé, né? Então, à luz do exemplo desse salmista, nós devemos amar a palavra de Deus. E amar a palavra de Deus gerará essa consequência natural de fazer-nos amar também a escola bíblica dominical, porque é uma escola da Bíblia, é uma escola para estudo da Bíblia, é uma escola para aproveitamento da Bíblia, é uma escola da qual inclui outras questões mais da vida cristã e de fé coletiva na comunidade. Mas é uma escola em que o nosso tema, o nosso foco, o nosso objetivo é criar raízes, é aprofundamento na palavra de Deus, na palavra que nos endireita no caminho do Senhor, sabe? Cultivar o prazer pela palavra que transforma as nossas vidas e, sabe, deixar que esse texto ele vai sendo reavivado na nossa memória quando estamos com os nossos irmãos também. Então, encerrando esse tempo aqui da manhã, pense o quanto você ama a palavra de Deus e pense também sobre a EBD, o que ela representa para você. Agregue valor, sabe? Observe esse tempo que você passe aqui e por mais que seja muito bom da abertura, do tempo ali, do rever desse povo que caminha com você, que te ajuda, que te fortalece, que está com você na vida da fé, pense também assim: e aqui nós estamos nos aprofundando na palavra do nosso Deus vivo, na palavra viva, palavra que nos edifica, palavra que é usada pelo Senhor para nos santificar, palavra que nos faz sermos construídos, edificados segundo o exemplo e a imagem de Cristo, palavra que é tudo, deve ser tudo para nós, e assim que a EBD seja cada vez mais bênção sobre a sua vida. Então, que o Senhor te abençoe e que essa reflexão, nesses dias em que valorizamos a EBD, destacamos elas continuem a ministrar e a falar o teu coração mais e mais aí. Amém?